Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como realizar a configuração do sistema para impressão de arquivos usando o monitor de impressões quando você utiliza o sistema online. Então eu já tenho o meu sistema aberto aqui, eu já estou na tela de etiquetas. Normalmente o monitor de impressão é usado para imprimir etiquetas, mas você pode utilizar ele para imprimir demais documentos. E o funcionamento dele é assim: a gente configura esse monitor para ficar monitorando uma pasta e configura a nossa impressora dentro do monitor. Então sempre que nós salvarmos um arquivo dentro daquela pasta que o monitor está monitorando, ele vai direcionar o arquivo para impressão. Nós fazemos essa configuração em sistemas online para impressão de etiquetas, visto que normalmente quando você direciona a impressão direto do sistema online para a impressora, ela acaba desconfigurando os drivers e daí a etiqueta sai um pouquinho torta. Então dessa forma ela imprime sem problema nenhum. Procedimento: primeiramente a gente precisa configurar a impressora no computador. Então você vai ter que primeiro instalar a sua impressora na sua máquina e depois nós vamos configurar o monitor. Então o link para você baixar o monitor eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas eu tenho aqui aberto nossos arquivos, né? Então arquivos.troidias.com.br, nós viemos aqui em arquivos do suporte e depois monitor de impressão. Então eu vou baixar aqui este monitor, vou salvar aqui na minha pasta do sistema. E agora eu vou até a pasta, assim que ele terminar de baixar, para fazer a configuração dele. Enquanto ele está baixando, eu vou vir até as minhas impressoras. Então eu procuro aqui no Google as impressoras e scanners, e eu vou clicar sobre a impressora que eu desejo imprimir. Então vamos supor que eu desejo imprimir por essa daqui, N-Desk Printer. Clico sobre ela, clico em gerenciar e depois propriedades da impressão. Então eu vou copiar o nome da impressora. Então eu vou copiar esse nome aqui, vou copiar ele, ok? E aqui eu vou fechar, que eu não vou usar mais. O navegador eu também vou fechar, não vou mais utilizar. E eu vou até agora a pasta onde eu salvei o monitor. Então ele está aqui. Vamos extrair esse arquivo e aqui dentro a gente tem a pasta onde tem os dados do monitor, né, onde tem toda a configuração dele. Nós precisamos vir até o arquivo chamado impressãodocumentos.exe.config. Seria a configuração do nosso monitor. Então eu vou agora abrir um bloco de notas, um notepad, aqui pelo meu executar, e eu vou simplesmente clicar sobre essa configuração e eu vou jogar aqui no meu bloco de notas para mim poder editar ela. Então aqui nós temos as configurações e aqui nesses campos aqui são onde eu vou informar então o nome da minha etiqueta e, o nome da minha impressora e o local onde esse monitor vai monitorar, né? Então aqui eu tenho que ele vai monitorar a pasta c:/trinfe/impressão. Então teoricamente eu teria que ter dentro aqui da minha pasta trinfe uma outra pasta chamada impressão para mim salvar minhas etiquetas. Nesse caso eu vou criar uma pasta direto no meu disco. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada, por exemplo, etiquetas, e eu vou pegar o caminho dessa pasta. Então eu clico uma vez sobre ela e a gente vai usar esse caminho aqui para configurar lá no monitor. Como eu já tenho no meu Ctrl V o nome da minha impressora, eu vou colá-la primeiro aqui. Então nesse caminho impressora imprimir value, que seria o valor, eu vou colocar o nome da minha impressora. Aqui na linha de baixo, exibir na tela, eu mantenho como false. E aqui na linha de baixo ainda, impressora etiqueta, eu vou colar novamente aqui entre as aspas o nome da minha impressora também. Então eu configuro o nome da minha impressora nesses dois campos aqui. Agora eu vou copiar esse caminho, então eu vou dar um Ctrl C aqui também. E vou colar aqui na minha pasta monitorar este caminho. Então vamos colar aqui, etiquetas, colocar uma barrinha no final. Então aqui nós já temos configurado o nosso monitor de impressão. Vou salvar isso daqui. Então a gente já tem a pasta configurada e o monitor configurado. Para ele funcionar eu preciso rodar esse monitor. Então eu vou dar dois cliques aqui em impressão documentos. Vou clicar duas vezes sobre o executável dele e ele já abriu aqui nos meus
ícones minimizados. Perceba aqui no lado do meu relógio eu tenho um quadradinho branco com TRY. Se eu passar o mouse em cima, sistema de impressão. Se ele estiver aberto aqui é porque está tudo certo, está funcionando já teoricamente. Vamos voltar aqui no sistema, vamos gerar aqui a nossa folha de etiquetas e agora nós vamos fazer o salvamento dela para o sistema conseguir imprimir, né, para o monitor conseguir direcionar isso para a minha impressora. Para isso funcionar, eu venho aqui em salvar, relatório preparado, e o sistema vai abrir para mim aqui minhas pastas, e eu devo selecionar a pasta que eu configurei no meu monitor. Seria aquela pasta que está no meu disco C. Então eu clico aqui sobre C on Desktop, que seria o C da minha máquina, e aqui dentro nós temos a pasta chamada etiquetas. Vou abrir a pasta, e aqui dentro eu devo salvar então o meu relatório. O nome dele é indiferente, eu vou colocar só uma letra qualquer, só para ele deixar o salvar. Então eu clico ali sobre salvar, e dessa forma o meu monitor vai direcionar a impressão para a minha impressora que eu configurei dentro dele. Se perceber aqui na direita, perto do relógio, eu já tenho o símbolozinho de impressão, então nesse momento ele já está fazendo a minha impressão. Ok? Um adendo: caso você for fazer alguma impressão e este monitor não esteja aberto, né, se ele, por exemplo, estiver fechado, assim, você não encontrar ele aqui nos ícones minimizados, você deve abrir ele para que ele funcione. Então, normalmente, nós fazemos o seguinte: nós viemos até o monitor de impressão, clicamos sobre o botão direito nele e enviar para a área de trabalho, para criar um atalho. Então, se porventura o seu monitor não está aberto, você pode criar um atalho aqui na área de trabalho e dar 2 cliques nele. Nesse momento ele vai realizar então a abertura do monitor e você pode já voltar a imprimir normalmente. Perceba que se você clicar mais de uma vez sobre ele, né, se você clicar, por exemplo, 2 vezes, ele vai abrir 2 vezes também. Então se você abrir 2, 3, 4, 5 monitores ao mesmo tempo, ele vai imprimir 4 ou 5 vezes a mesma impressão. Então tem que tomar um pouco de cuidado e só manter um aberto para que não ocorra várias impressões ao mesmo tempo. Beleza? A configuração seria essa. Qualquer dúvida, basta conectar aqui ao suporte, que nós vamos te ajudar a realizar ela. E até mais.